2 semanas se passaram desde que o ator chinês continental Yu Menglong, de apenas 37 anos, morreu misteriosamente em uma queda livre, mas o caso continua a provocar indignação, revolta e desconfiança. O episódio, que ocorreu em um dos condomínios mais luxuosos de Pequim, o Sunshine Upper East, rapidamente deixou de ser visto apenas como um acidente trágico para se transformar em uma narrativa cercada de rumores, denúncias e suspeitas de conspiração. O interesse público não arrefeceu com o tempo, ao contrário, aumentou, e hoje o nome de Yu Menglong é repetido nas redes sociais, nas rodas de fãs, nas conversas do público e até mesmo nos debates da imprensa internacional. As pessoas não aceitam a explicação oficial de que a morte tenha sido consequência de uma simples intoxicação que culminou em um colapso. Relatos que circularam nos últimos dias trazem uma dimensão sombria à história. Moradores do complexo residencial afirmam que dezenas de famílias receberam quantias altíssimas para manter em silêncio, chegando a 1 milhão de yuans por 2 vezes, o que significa que centenas de milhões teriam sido gastos apenas para garantir que ninguém contasse o que de fato viu ou ouviu na noite da morte de Yu. A denúncia mais contundente veio de Li Muya, um popular blogueiro do YouTube que publicou capturas de tela de conversas privadas entre moradores do Sunshine Upper East, nas quais se falava abertamente sobre pagamentos e ameaças. O denunciante afirmou que compartilhou os prints através de um amigo e depois excluiu a própria conta, por medo de ser censurado ou, pior, sofrer retaliações físicas. Além das alegações financeiras, há acusações mais perturbadoras. Funcionários do hospital onde Yu foi levado vazaram imagens de câmeras de segurança. Segundo eles, o ator chegou ao pronto-socorro às 2h58 da madrugada, mas já estava morto. Os registros apontam que às 3h12 a equipe médica encerrou as tentativas de reanimação, embora fontes afirmem que desde o momento de sua entrada não havia sinais vitais. Apenas 20 minutos depois, representantes da agência de Yu compareceram ao hospital para recolher seus pertences pessoais. Pouco depois, por volta das 3h45, uma mulher mascarada foi flagrada por enfermeiras revirando uma lixeira do lado de fora. Testemunhas contam que ela retirou de lá uma garrafa, sem que ninguém soubesse explicar qual sua ligação com o ator ou com o caso. A suspeita se intensificou ainda mais quando veio à tona o relato de uma segunda autópsia. Essa análise teria identificado marcas de perfuração no peito de Yu, levantando a possibilidade de que ele tivesse sido submetido a uma injeção letal. Também foram encontrados vestígios de substâncias proibidas em seu estômago e, embaixo de suas unhas, tecidos de pele que não eram dele, sugerindo uma luta ou tentativa de defesa. Se tais informações forem verdadeiras, a morte deixa de ser um acidente ou mesmo um suicídio e passa a configurar um crime, com indícios claros de violência e encobrimento. A atmosfera no Sunshine Upper East mudou drasticamente. Aquele que antes era considerado um dos endereços mais prestigiosos da capital chinesa passou a ser visto como um local amaldiçoado. Após a morte de Yu, dezenas de unidades foram colocadas à venda em ritmo acelerado, muitas por preços muito abaixo do mercado. Registros do Yu mostram que 93 unidades foram vendidas em apenas um dia, e 157 no dia seguinte, com quedas de até 8 milhões de yuans no valor de mercado de cada imóvel. Moradores, movidos pelo medo, decidiram abandonar suas casas e fugir do que chamaram de um ambiente cheio de ressentimento. Nos fóruns online, internautas comentaram que os apartamentos estavam sendo liquidados porque os moradores temiam desaparecer a qualquer momento, e que aceitar dinheiro de silêncio era um pacto perigoso, que muitas vezes custava a própria vida. O caso também abalou profundamente o mundo do entretenimento. Enquanto as autoridades insistiam em classificar a tragédia como resultado de intoxicação, surgiram vídeos e relatos de que Yu teria sofrido abusos e agressões. Foi então que a cantora veterana de Hong Kong, Jenny Tseng, rompeu o silêncio e se pronunciou publicamente. Em uma série de mensagens carregadas de emoção e indignação, Tseng declarou que não acreditava na versão oficial, dizendo que bastava olhar pela janela para entender que não havia sido suicídio. Ela foi além e descreveu o ano de 2025 como um dos mais cruéis da indústria e acusou o escalão superior de estar tomado por intenções assassinas. Para ela,
a morte de Yu não foi um episódio complexo de se decifrar, mas uma conspiração colaborativa para eliminar alguém que ousava se rebelar. Nas palavras de Tseng, o mundo do entretenimento é cruel, comparável a um campo de batalha, onde os investidores manipulam jovens talentos até a morte. Ela exigiu que as autoridades publicassem o relatório oficial da autópsia, que investigassem os proprietários do complexo residencial e todos os que pudessem estar envolvidos. Com uma nota de solidariedade, dirigiu-se à mãe de Yu, pedindo que não se entristecesse além da conta e assegurando que, se o destino permitisse, mãe e filho estariam juntos em uma próxima vida. A manifestação de Tseng tocou milhares de fãs e artistas. Muitos enxergaram em suas palavras a coragem que faltava em outros nomes do meio. Ainda assim, a pressão do silêncio pairava sobre todos, e falar poderia significar arriscar a própria vida. Nesse ambiente de medo, a homenagem mais discreta veio do cantor Hua Chenil, amigo próximo de Yu desde os tempos do programa Happy Boys, em 2013, onde competiram juntos. Hua publicou uma imagem de uma vela em suas redes sociais, em sinal de luto. Em um recente festival em Foshan, cantou a música You Really Want to Call Me Back, acompanhada por imagens que mostravam uma figura caindo e cacos de vidro se espalhando pelo chão. Muitos espectadores interpretaram essa apresentação como uma homenagem velada ao amigo que havia partido de forma tão misteriosa. À medida que novas informações surgiam, a indignação pública crescia. O escândalo deixou de ser apenas sobre a morte de Yu e se transformou em um retrato sombrio da realidade da indústria cultural, onde artistas podem ser tratados como mercadorias descartáveis, onde contratos abusivos prendem talentos a relações opressivas e onde a resistência pode significar o fim da carreira ou da vida. Fãs e críticos passaram a questionar até que ponto os artistas têm liberdade e segurança em meio a tantos interesses financeiros e políticos. O medo de que o caso Yu Menglong não seja o último paira no ar. Enquanto isso, especialistas em direito e comentaristas pedem uma investigação independente. Eles apontam as contradições: se houve uma segunda autópsia, onde está o laudo oficial? Quem o conduziu? Por que as autoridades não divulgaram detalhes? Por que as imagens das câmeras de segurança não são liberadas ao público? As perguntas se acumulam sem resposta. Em paralelo, cresce a percepção de que a falta de transparência não é apenas omissão, mas um possível indício de encobrimento. A suspeita de que o hospital, agência e até órgãos oficiais possam estar envolvidos em uma tentativa de manipular narrativas só alimenta ainda mais o clamor por justiça. O que está em jogo não é apenas a memória de Yu Menglong, mas a confiança da população nas instituições. Se confirmadas as alegações de ameaças e silenciamento, o caso pode se tornar um marco de descrédito generalizado. O público, já cansado de escândalos abafados, vê no episódio a necessidade urgente de proteger testemunhas, de permitir a livre circulação de informações e de responsabilizar criminalmente quem tenta lucrar com o sofrimento alheio. A morte de Yu, nesse sentido, não é apenas uma tragédia individual. É um espelho cruel da relação entre poder, fama e silêncio. É a história de um jovem que alcançou sucesso, mas que talvez tenha se tornado vítima justamente por não se submeter às engrenagens invisíveis que governam os bastidores. É também um alerta para todos: se em uma sociedade artistas famosos podem desaparecer em circunstâncias misteriosas, o que dizer de cidadãos comuns que não têm a mesma visibilidade? No final, a pergunta que ecoa é simples, mas devastadora: quem matou Yu Menglong? A resposta oficial fala em acidente. A resposta popular insiste em conspiração. No meio, há uma família em luto, colegas amedrontados, fãs indignados e um país dividido entre aceitar a versão fácil ou exigir que a verdade, por mais dolorosa que seja, venha à tona. Entre o silêncio comprado e a voz que clama por justiça, está em jogo algo maior do que a biografia de um ator, está em jogo o direito coletivo à verdade.